Olá, eu sou Priscila Barreto, nutricionista. Eu sou especialista em nutrição clínica, em terapia nutricional e em nutrição parenteral e enteral. E eu vou falar sobre um artigo recente que foi publicado sobre imunonutrição em pacientes que foram submetidos à esofagectomia por câncer de esôfago. Eles começam falando sobre os altos índices de complicação no pós-operatório que esses pacientes ainda têm e o quanto o comprometimento do estado nutricional pode contribuir para resultados negativos nesses pacientes quando são submetidos a esse procedimento. A importância da terapia nutricional perioperatória também é citada nesse artigo. E quando a gente fala perioperatória, a gente está falando do período pré e do período pós-operatório, ou período completo, o quanto a terapia nutricional perioperatória pode contribuir para melhores resultados. Eles citam alguns nutrientes como arginina, ômega 3, nucleotídeos, que são considerados imunonutrientes pela capacidade que eles têm de modular a resposta imune, metabólica, inflamatória nesses pacientes, tendo aí como principal dos benefícios diminuir complicações infecciosas no pós-operatório. Esse é um estudo, então, que foi desenvolvido no Japão e eles descrevem a alta incidência do câncer de esôfago nos últimos anos no país e que as complicações infecciosas no pós-operatório continuam sendo um dos principais contribuintes, um dos principais fatores para contribuir com piores resultados no pós-operatório. Eles explicam que o câncer de esôfago, eles demonstram que o câncer de esôfago tem uma relação intrínseca com a desnutrição, que pacientes com CA de esôfago têm uma alta incidência de comprometimento do estado nutricional, são pacientes em risco nutricional, até pela própria obstrução mecânica que o tumor causa, impedindo a passagem do alimento. E que quando você soma a cirurgia de grande porte, como é uma esofagectomia, com o comprometimento do estado nutricional, que é bem prevalente nesses pacientes, você tem aí uma combinação potente para desfechos negativos, para piores resultados. Então esse foi um estudo unicêntrico, prospectivo, randomizado, controlado, em que eles avaliaram então a imunonutrição nos pacientes com câncer de esôfago submetidos à esofagectomia. Eles incluíram no estudo 40 pacientes, colocaram 20 para cada braço, e eles excluíram do estudo pacientes que perderam mais de 5% do peso no último mês ou pacientes que tiverem tido a ingestão diminuída em mais de 20% no último mês também foram excluídos. Todos os pacientes foram submetidos à esofagectomia e eles tiveram jejunostomia feita durante também o procedimento cirúrgico para a dieta enteral no pós-operatório. Então, 20 pacientes para cada braço, 20 pacientes receberam dieta com imunonutrientes, arginina, ômega 3 e nucleotídeos, e que essa dieta tinha 56 gramas de proteína no litro. E os outros 20 receberam uma dieta padrão com 62 gramas, de proteína no litro. Todos, então, foram orientados a manter a alimentação por via oral 7 dias antes da cirurgia e receberam a dieta enteral por via oral. Eles foram orientados a beber a dieta, tanto dieta imunomoduladora quanto dieta padrão, para fazer 750 calorias por dia nos pacientes. Todos receberam um VET de 35 calorias por quilo e 1,3 grama de proteína por quilo. No período pós-operatório, eles mantiveram a dieta, então, enteral, seja imunonutrição, seja dieta padrão, e eles começaram a dieta com 10 calorias por hora e essa dieta foi progredindo ao longo dos dias. Os exames laboratoriais, eles foram coletados 8 dias antes do procedimento cirúrgico. Então isso significa que foi um dia antes da intervenção, seja a imunonutrição, seja o grupo controle, que foi a dieta padrão, no primeiro dia antes da cirurgia e depois nos dias subsequentes, no D1, D3, D7 e D14 de pós-operatório. O que eles encontraram de resultado? Em relação às características dos pacientes, eles não encontraram diferença significativa. Então, em relação à idade, em relação à IMC, em relação ao resultado da avaliação subjetiva global, e eles também não encontraram diferença significativa no tempo de internação entre os grupos, no sangramento intraoperatório, nos níveis de PCR e na contagem total de linfócitos.
onde eles encontraram diferença significativa. O grupo que fez imunonutrição também teve altos níveis de proteína transportadora de retinol e de pré-albumina. Então isso foi maior no grupo que recebeu imunonutrição. E eles discutiram isso como sendo um ponto positivo, um ponto importante, o impacto, então, que a arginina teria sobre a função imune desses pacientes, porque em pacientes cirúrgicos de cirurgia, em pacientes que são submetidos à cirurgia de grande porte, você tem uma repriorização da síntese de proteína, né, para proteína de fase aguda e não para síntese de proteína plasmática, como albumina, globulina. Então, você ter um aumento de proteína transportadora de retinol e de pré-albumina mostrou um impacto positivo e possivelmente relacionado à quantidade de arginina na dieta. Em relação às complicações infecciosas, e aí eles citaram especificamente pneumonia e infecção de sítio cirúrgico, o grupo da dieta padrão teve maiores níveis de complicações infecciosas, e isso também vem de encontro a outros estudos, a outras publicações em relação à imunonutrição, em que você tem menor complicação infecciosa no grupo que recebe imunonutrição. O que eles colocam então como mensagens finais? Que a imunonutrição melhorou o estado nutricional desses pacientes com câncer de esôfago submetidos à esofagectomia. Eles consideram isso um efeito positivo em relação ao sistema imune, à função imune do paciente, porque eles tiveram altos índices, maiores índices com diferença significativa de pré-albumina e de proteína transportadora de retinol. E eles também colocam como mensagem final que a imunonutrição reduziu as complicações infecciosas. E eles não só associaram a pneumonia e a infecção de sítio cirúrgico, mas também tempo de uso de antibiótico. O grupo que recebeu imunonutrição também fez um menor tempo de uso de antibiótico. Em relação à sobrevida, esses pacientes foram acompanhados por alguns anos depois do estudo, da intervenção, e eles encontraram uma maior sobrevida, mas não com diferença significativa, no grupo que fez imunonutrição. Então eu espero que vocês tenham gostado, baixem o artigo e até a próxima. Obrigada.